Olá pessoal, sou o professor Rogério do canal Conta que eu te conto e nesta videoaula vamos falar um pouco sobre a história da Roma Antiga até o seu declínio no Ocidente, marcando aí, pessoal, por muitos historiadores, o fim da história antiga e início da Idade Média. Roma foi uma das maiores civilizações da antiguidade. A sua história, a história romana, se iniciou quando a cidade de Roma foi fundada, em 753 a.C. A fundação de Roma aconteceu nessa data e a partir daí a cidade expandiu-se consideravelmente, formando um território de grandes dimensões territoriais. A sua história é dividida em 3 fases principais. A primeira é a monarquia, a segunda é a república e o terceiro é o império. A sociedade romana ficou marcada pelos conflitos entre patrícios e plebeus, e ao longo da república os plebeus foram conquistando alguns direitos. A crise romana se iniciou no século III e se deu pela crise política e econômica que afetou o império também, além das imigrações germânicas e as conquistas desse território pelos bárbaros. O Império Romano, em sua porção ocidental, deixou de existir em 476 d.C. A história da Roma Antiga, pessoal, é repleta de momentos cruciais que moldaram não apenas a trajetória dessa civilização, mas também influenciaram profundamente o mundo ocidental. Fundada, segundo a lenda da Loba, em 753 a.C., na Península Itálica, Roma começou com uma pequena comunidade agrícola e eventualmente se tornou aí uma das maiores potências do mundo antigo. O governo inicial de Roma era a monarquia, como eu já disse, mas com o tempo deu lugar a uma república com uma estrutura política muito complexa, incluindo senado, magistrados, assembleias. Durante a república, Roma expandiu seu território através das guerras de conquistas e estendendo-se por toda a bacia do Mediterrâneo. Essa expansão territorial, pessoal, trouxe uma vasta diversidade cultural e étnica para o Império Romano, inclusive grandes influências dos gregos. Ao longo dos séculos, Roma passou por várias fases, como a crise na República, guerras civis e a transformação de um império. Júlio César, um dos mais famosos líderes romanos, desempenhou um papel crucial nessa transformação. Seu assassinato em 44 a.C. resultou em conflitos e após um período de incertezas, seu sobrinho herdeiro Otaviano, ascendeu ao poder e estabeleceu o principado, dando início ao Império Romano. Durante o auge do Império Romano, sua capital Roma era o centro cultural, político e econômico do mundo mediterrâneo e do mundo conhecido. O Império estendeu-se por vastas regiões da Europa, África e também da Ásia, unindo essas terras sobre uma única administração. E essa época, pessoal, ficou conhecido como Pax Romana, um período de relativa paz e estabilidade que durou aproximadamente 2 séculos. Contribuiu, pessoal, para o desenvolvimento cultural e econômico do Império. Roma realizou grandes obras públicas, avanços na arte, na literatura, no direito e também na arquitetura. No entanto, a partir do século III d.C., o Império enfrentou desafios internos e externos, como invasões bárbaras, instabilidade política, crises econômicas, e em 476 d.C., o último imperador romano do Ocidente foi deposto, marcando o fim do Império Romano do Ocidente. Apesar da queda do Império, o legado de Roma continua presente até nos dias atuais, influenciando sistemas políticos, legais, arquitetônicos e culturais em grande
parte do mundo. E a história da Roma Antiga permanece como um dos capítulos mais significativos e impactantes das narrativas e da história da humanidade. Agora, pessoal, vamos falar um pouco sobre as características gerais dessa incrível civilização que deixou um legado importante para todo o mundo ocidental. A cidade de Roma foi oficialmente fundada, né, como eu já disse, em 753 a.C., né, que por seu fundador, Rômulo. A fundação aconteceu, né, quando uma série de pequenas aldeias latinas decidiram se unir para formar uma nova cidade no Lácio, região central da Península Itálica. Com o passar do tempo, pessoal, consolidou-se, né, uma lenda que procurava explicar a origem dessa incrível cidade. Essa lenda estabelece que os fundadores de Roma eram descendentes dos sobreviventes da Guerra de Troia. Pessoal, sobre a Guerra de Troia, eu já tenho vídeo aqui no canal, hein? Que fugiram e se fixaram nessa região, né, da Península Itálica. Dois, né, desses sobreviventes eram Rômulo e Rêmulo, netos do rei Alba Longa. Né? Os irmãos gêmeos foram lançados em um rio para morrer, por ordem, né, do rei Amúlio, né, usurpador do trono de Alba Longa. Eles foram resgatados e amamentados por uma loba, né, por isso que é a lenda da loba, tá? E cresceram em segurança e, quando adultos, descobriram suas reais origens, vingando-se de Amúlio, né, e devolvendo o trono para Numitor, né? Depois disso, pessoal, partiram para fundar uma nova cidade e daí nasceu Roma, fundada por Rômulo. Pouco, né, depois da fundação, Rêmulo foi assassinado por seu irmão, né, dando aí início, né, à história dessa incrível cidade. E com a fundação de Roma, né, a cidade passou a ser governada por reis, estabelecendo-se, né, portanto, uma monarquia. Nesse período, a cidade foi governada por latinos, sabinos, etruscos, possuindo, né, ao todo ali 7 reis. Existe, pessoal, uma série de lacunas, né, acerca desse período histórico, sendo que uma das mais importantes se refere ao domínio etrusco, pois os historiadores não sabem, né, quando e como os etruscos dominaram ali aquela região de Roma. O último rei deste período foi Tarquínio, né, o Soberbo, destruiu, no caso, o trono em 509 a.C. por meio de um golpe, que foi nesse período que a sociedade romana se estruturou em torno, né, de 4 grandes grupos sociais. Né, o primeiro grupo eram os patrícios, né, e que detinham as riquezas, as terras e também o poder político, né, daquela região. O segundo grupo eram os clientes, trabalhavam diretamente para os patrícios, né, conquistando aí proteção social e certo poderio econômico, né? Então os clientes ali eram pessoas também bastante influentes, mas não politicamente. E depois tinha também os plebeus, mais numerosos e não possuíam terras, nenhuma riqueza e não tinham poder político, sendo intensamente explorados pelos patrícios. Os conflitos entre patrícios e plebeus eram constantes, uma vez que os últimos sempre estavam exigindo condições de vida mais dignas, né? Para criar ali a sua família. E por fim, pessoal, existia um outro grupo também, que eram os escravos. E em geral, né, eram estrangeiros e pessoas, né, que foram dominadas na guerras de expansão. E a partir da República, Roma passou por transformações em seu sistema político e a ser governada por 2 cônsules eleitos anualmente. O Senado, por sua vez, era uma instituição política mais poderosa e controlava o sistema político romano. No âmbito social, os embates, né, entre plebeus e patrícios aumentaram bastante, e os plebeus conquistaram muitos direitos, né, importantes nesse período. As revoltas plebeias aconteciam por meio das seções, né, da plebe, principalmente, com os plebeus abandonando Roma voluntariamente. Por meio desses protestos, os plebeus conquistaram maiores condições de vida com base, né, em algumas leis, como a lei de Licínias, né, a lei de Canunéia, né. Uma das mudanças
significativas para os plebeus foi a conquista do direito de participação na política romana. O período republicano foi de grande expansão territorial romana. A cidade de Roma conquistou toda a Península Itálica, além de ter dado, início à expansão para outros locais, como a Europa Ocidental, a Península Balcânica, a Ásia Menor, o norte da África e também, pessoal, a Península Ibérica. Uma das grandes conquistas de Roma nesse período se deu com as guerras púnicas. Esses conflitos se estenderam entre 264 a.C. a 146 a.C., sendo travado entre Roma e Cartago. O que estava na disputa, pessoal, era o controle da Sicília e o comércio marítimo no Mediterrâneo. A República Romana enfrentou uma grave crise a partir do século II a.C., e essa crise ficou marcada por agitações sociais, conflito entre classes, revolta dos escravizados, agitações políticas, disputa pelo poder, guerras civis, entre outros graves problemas sociais. No último século da República Romana foram estabelecidos os triunviratos, governo de 3 homens com o objetivo de trazer maior estabilidade à política romana. O primeiro triunvirato foi formado por Júlio César, Pompeu e Craso. No entanto, pessoal, encerrou-se com uma guerra civil. A fase do Império Romano foi consequência da crise romana e a expansão territorial que Roma passou durante o período republicano resultou no surgimento de novas demandas políticas que reivindicavam certa centralização do poder. A historiadora Mary Byrne afirma que a expansão territorial romana, por meio da anexação de territorial das províncias, criou debates no interior da política romana a respeito da administração do império e questões sobre o poder partilhado. Assim, pessoal, o poder que estava nas mãos do Senado passou a ser questionado. Além disso, pessoal, os generais romanos que participaram das campanhas de conquista de Roma ganharam popularidade e passaram a ter ambições políticas. Isso está relacionado principalmente com a profissionalização do exército de Roma no século II a.C., o que contribuiu bastante, pessoal, para que os militares se tornassem figuras realmente importantes, como vistos em filmes como Gladiador. E a disputa pelo poder gerou guerras que desestabilizaram a República, fazendo com que fossem criados os triunviratos, como forma de conter essas disputas. Existiam 2 triunviratos no final da República Romana, e ambos resultaram em novas guerras, novamente pelo controle do poder. O primeiro triunvirato foi criado por Júlio César, que emergiu como vencedor da disputa entre Craso e Pompeu. Em 46 a.C., ele se tornou ditador vitalício, possuindo plenos poderes sobre Roma. Júlio César foi assassinado pelos membros do Senado em 44 a.C. e foi necessário formar um segundo triunvirato, composto por seus apoiadores. Esse triunvirato foi formado por Otávio, Marco Antônio, Lépido, e também resultou em guerra. Ao final dessa disputa, Otávio saiu como vencedor, encerrando a República e dando início à fase imperial. Este, pessoal, é o período da centralização do poder de Roma, pois nele migrou das mãos do Senado para a figura do imperador. E o imperador, o império, é a fase do auge da civilização, pois ela havia alcançado o seu máximo poder e domínio territorial. Mas, eventualmente, a sua crise ocorreu levando ao seu fim no século V d.C. Na fase imperial, o poder era concentrado nas mãos do imperador e ao longo deste período foram formadas 4 dinastias de imperadores importantes. A primeira foi a Júlio-Claudiana, a segunda foi a de Flaviana, a terceira é Nerva Antonina e a quarta é Severa. E os imperadores mais famosos do Império Romano foi Tibério, foi Trajano e Marco Aurélio.
Nesse período, né, nesse primeiro momento, né, na fase imperial, destacou-se também a Pax Romana, né, que é importante vocês entenderem. Um período que se estende, né, do Império de Otávio Augusto e vai até o final do reinado de Marco Aurélio, né? Portanto, aí quase 2 séculos, né, e esse período, né, estendido, né, é de relativa paz e prosperidade na história romana, permitindo que Roma ampliasse o seu controle sobre as províncias. E a partir do século III, o Império Romano deu início a um período de crise que resultou na sua desagregação, né? E existem inúmeros fatores que explicam, né, essa crise, mas entende-se, né, que essa crise passou, né, pelo colapso do sistema escravista romano, né? Porque Roma ganhava seus escravos a partir das guerras de conquista. E essa quase 2 séculos de paz, né, relativa paz, né, começou a diminuir muito, né, o número de escravos, né, na região de Roma. Esse sistema era alimentado por essas guerras de expansão e como não tinha, né, mais essas guerras de expansão, né, o declínio começou a acontecer a partir do 1º século depois de Cristo. Nessa fase, como o próprio nome sugere, o poder foi exercido pelos imperadores, figuras que detinham, né, o manto político, militar e religioso sobre todo o Império Romano. O tripé do poder político de Roma passava pelo imperador, responsável pela administração de todo o império, pelo exército, responsável pela manutenção da ordem interna das companhias e também externas, né, e também das companhias de conquistas, e pelos governos das províncias conquistadas, figuras essenciais na manutenção do poder dessas regiões. A economia sustentava-se, né, pelo que era produzido nas províncias, né, conquistadas. Sendo assim, a disponibilidade de alimento em Roma era resultado da produção de grãos nas penínsulas ibérica e no norte da África, por exemplo. A atuação dos escravos era fundamental para o funcionamento dessa economia, uma vez que toda a sua produção dependia dessa atividade. Os escravos, por sua vez, eram obtidos nas guerras de conquista que os romanos realizavam. Era fundamental para a economia romana que as províncias mantivessem uma produção de riquezas sempre constantes. Por isso, pessoal, o poder centralizado em Roma intervia, né, constantemente nelas como forma de garantir a sua produtividade e a sua riqueza. Com um menor número de escravos, a economia romana passou a produzir menos e o custo de vida disparou rapidamente na cidade de Roma. Além da crise econômica, houve a crise política, com a disputa intensa, né, pelo poder que resultou em conspirações e assassinatos de imperadores com grande frequência. Além disso, houve as invasões germânicas que se tornaram comuns a partir do século III e que colocavam em xeque a estabilidade do Império Romano. E os povos germânicos ou bárbaros, né, eram formados por diferentes povos que passaram a invadir as terras romanas por diferentes fatores. Entre eles, né, procuravam melhores condições para sobreviver. Toda essa crise fez com que o império ser dividido em 2 grandes porções, a ocidental e a oriental, sediadas em Roma e Constantinopla. A situação não melhorou em 476 e Roma foi invadida pelos Herulos, né? E o imperador Rômulo Augusto foi deposto. Isso encerrou, pessoal, a porção ocidental do império, mas a oriental manteve-se até 1453, sob o nome agora de um novo império, o Império Bizantino. Os germânicos, né, eram povos que habitavam além das fronteiras do norte do Império Romano, nas terras conhecidas como Germânia. Esses povos começaram a migrar por diversos fatores, né? E alguns historiadores falam que era por terras melhores, climas melhor, né? E para poder também sobreviver. E alguns migravam simplesmente porque fugiam de outros povos, né, em migração. De toda forma, pessoal, movimentavam-se inúmeros povos germânicos, como os francos, os álamos,
os suevos, os ostrogodos, os saxões, os vândalos, os erulos, vários povos, né? Todos esses migravam para o interior do Império Romano. E como Roma tinha diminuído, né, a sua quantidade de militares, as suas fronteiras ficaram desprotegidas. E o problema, né, dos militares e econômicos, né, as invasões germânicas aconteceram ali, no caso, ao mesmo tempo, né? Dessa forma, não teve, né, sucesso, não teve como impedir, né, que Roma fosse invadida. Assim, Roma, pessoal, foi incapaz de proteger suas terras, que começaram a ser invadidas por diversos desses povos ao longo dos séculos 3, 4 e 5. A própria cidade de Roma sofreu com a situação, pois em 410 os visigodos saquearam a cidade e em 476 os erulos, né, liderados pelo rei Odoacro, né, invadiram, né, e destruiu o último imperador romano, Rômulo Augusto. Depois disso, pessoal, o Império Romano do Ocidente desintegrou-se e as terras que faziam parte dessa porção, né, foram ocupadas por diferentes povos germânicos. Nesses locais, a mistura da cultura germânica com a cultura latina resultou em profundas transformações e inaugurou o período da Idade Média. A parte ocidental transformou-se, né, num outro grande império, o Império Bizantino, que existiu até 1453, como eu já disse. Enfim, pessoal, muito obrigado, né, por ficar até aqui assistindo a minha videoaula. Não falei, né, toda a história de Roma, tem vários detalhes, né, vários assassinatos, várias lendas, né, sobre Roma que eu deixei de contar, mas deixem aí seus comentários sobre esse vídeo. Na próxima videoaula falarei um pouco mais sobre exercícios sobre a Grécia e Roma. Não deixe de assistir para compreender essa importante fase na história da humanidade. Né? Valeu, pessoal, até a próxima e até mais!